Bom dia, meninas. Sejam bem-vindas. Tudo bem? Como vocês estão? Muito bem, bom dia. Bom dia, Beatriz, Marcela. É isso aí, vamos para mais um dia de live. Hoje peguei a live no começo, que bom, viu? Mas tudo bem, a gente também tá deixando salvo aqui no feed, né? Pra quem não tá conseguindo assistir ao vivo. Tem os PDFs lá nos grupos também. Comigo tudo bem, muito obrigada por perguntar. Tudo certo, graças a Deus. Que bom. Vamos falar hoje sobre a virtude da amabilidade. É interessante que quando a gente pensa assim em amabilidade, pode soar algo meio forçado, não sei. Qual que é a impressão que vocês têm disso? Falem aqui pra mim, né, nos comentários. Ou que é algo muito difícil de se colocar em prática, ou que é algo assim que pode soar como antinatural. Por exemplo, eu não sou assim, isso não é natural em mim, não é natural que eu seja amável. O que é ser amável? Bom, é isso que a gente vai falar hoje aqui, porque às vezes a gente tem uma impressão um pouco distorcida, sabe? O conceito mesmo pode estar um pouco distorcido pra gente. Por exemplo, você pode achar que a amabilidade é aquela mocinha fresca, assim, aquela mulherzinha doce, meiga, né? Só que às vezes nós não temos essa natureza, assim, mais meiga, né? Bia, vou precisar muito disso hoje. Boa sorte, vai dar tudo certo, né? Já acordei pensando em ti hoje. Requer quebrar paradigmas, é isso mesmo, mas a gente vai ver como é importante, como faz sentido. Eu vou falar aqui com vocês hoje que, sabe, vai fazer muito sentido. Eu faz, assim, algum tempo, mais de ano, tá, né, vou dizer aí, sei lá, 2 anos, que me caiu a ficha pra isso, assim, que me deu um clique, assim, sabe? Falei, gente, eu preciso ser amável na minha casa. Eu não posso ficar dando patada em todo mundo, né? Principalmente no trato com as crianças. E isso é uma dificuldade pra mim até hoje, né? Ninguém aqui é santo de sétima morada. Isso é uma dificuldade que eu tenho que lutar todos os dias. Tem dias que eu não consigo. No dia seguinte eu tento de novo. Mas eu coloquei isso na minha cabeça como um objetivo, uma determinação. Eu vou me tornar uma mulher amável. E eu comecei também a ir atrás disso para entender o que é ser, né? Essa pessoa mais amável dentro de casa, porque eu comecei a pensar, a minha família precisa disso, os meus filhos, imagina o impacto que uma mãe mal-humorada e rabugenta e que fica dando patada o tempo inteiro. Imagina o impacto disso nas crianças, né? Na formação das crianças. As crianças, o que elas mais precisam, assim, antes de qualquer outro ensinamento, né? É a questão ali do afeto, né? Elas precisam se sentir amadas. Então, me deu esse clique, né? Um certo momento, assim, que eu pensei, não posso mais continuar assim. Eu preciso me tornar uma pessoa mais amorosa dentro de casa, pro meu marido, pros meus filhos. E é bem isso, o orgulho, na verdade, é o egoísmo, né? É tudo o egoísmo. Uma coisa me incomoda, eu já fico de cara feia porque tá me incomodando. E já começo a dar patada porque não tá do jeito que eu quero. Entende? É tudo quando a gente tá olhando só pra gente. Então é tudo nosso egoísmo. A gente precisa mudar o paradigma, como alguém comentou ali, porque a gente precisa sair disso, né? E como faço para ser mais amável se o meu filho não quer ir à escola estudar? Então, a gente vai falar aqui hoje, né, sobre como ser mais amável
dentro de cada situação. Aí não tem como a gente abarcar aqui todas as situações possíveis da vida de todas as... Por quê? Porque cada uma aqui de nós tem a sua realidade. Cada uma de nós aqui tem as suas alegrias e as suas dificuldades, né? Ninguém tem uma vida perfeita que não tem problemas. Ninguém. Cada um tem o seu problema, certo? Daí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar os conceitos, a gente tem que falar sobre isso, entender o que é, e aí pedir a ajuda de Deus para colocar isso em prática na nossa vida, colocar isso em prática nas situações. E é isso mesmo, ser amável não é ser permissiva, porque também daí não é o amor, porque faz parte do amor a gente saber corrigir. E esse saber corrigir, né, é um dos capítulos também do livro do Padre Fausto, Tornar a Vida Amável, que seria um assunto muito bom pra gente conversar em outra live. A gente precisa saber corrigir, mas com amor, com carinho, né? Então, pegar o conceito e aplicar na sua realidade de vida, tá? Porque não tem como a gente falar, assim, de todas as situações possíveis, né? E existem situações que são realmente muito difíceis mesmo, né? O fato é, todos os dias a gente se encontra com pessoas que a gente precisa conviver. Dentro da nossa casa, com a nossa família, nosso marido, nossos filhos, a gente precisa conviver com essas pessoas. E também, depois fora, né, com os colegas, no trabalho, os familiares, os amigos, a gente sempre está convivendo com pessoas. E é importante que a gente saiba conviver. Saber conviver é necessário, é importante. O cristão precisa saber conviver, né? Então, a gente precisa dessas virtudes para que a gente possa, então, se esforçar para tornar mais agradável a vida das pessoas que estão ao nosso redor, certo? Então, a gente precisa, né, se esforçar para tornar mais agradável, mais amável a convivência e as relações que nós temos com as outras pessoas que estão ao nosso redor. Isso faz parte da nossa caminhada de santidade, né? Isso aí é uma ajuda para nossa caminhada rumo ao céu, aquela escadinha que eu já venho falando desde a primeira live lá na segunda-feira, aquelas que a gente vai subindo os degraus, né? E são virtudes que elas se opõem ao egoísmo, elas se opõem à impaciência, à irritação, a esse tratamento brusco que às vezes a gente tem o ímpeto de lidar, principalmente dentro de casa. Por quê? Porque são pessoas que a gente já tem mais intimidade, deveriam ser as pessoas que a gente deveria mais tratar bem, porque são as pessoas mais importantes da nossa vida. Mas muitas vezes acontece o contrário. É com essas pessoas que a gente trata mal, que a gente trata com rispidez, com irritação, que a gente não compreende, que a gente não se esforça para compreender. Então isso é bem grave, né? É bem grave. É muito sério. A gente precisa se esforçar, né? Para facilitar, para melhorar, para tornar mais agradável essa convivência dentro da nossa casa. Então, essas virtudes quais são? Né? Quando a gente fala de amabilidade, a gente pode pensar assim, ó, numa série de outras virtudes que fazem parte da amabilidade, né? Como, por exemplo, que faz parte do que o padre Francisco Carvajal fala, que constituem um entrançado de caridade. Então, é assim, são várias virtudezinhas que, se tu for pensar, não chamam muito a atenção, não fazem muita diferença. Às vezes pode, assim, até menosprezar essas virtudes. Só que quando elas faltam, faz total diferença na convivência familiar e de amizade. E aí, quando o São Paulo fala, né, na Carta aos Coríntios, ele fala que o amor é paciente, o amor é benigno. Então, a benignidade é uma das virtudes que fazem parte deste entrançado da caridade, né? O amor é a caridade, né? Caridade é você amar sem esperar nada em troca, né? Então, esse amor, ele é benigno. O que seria isso? Tratar e julgar os outros com delicadeza, olhar os outros, né? Saber olhar para o outro, porque a gente passa o nosso dia a dia na correria, as coisas vão acontecendo e a gente não para olhar
para aquela pessoa ou para aquela criança, o nosso próprio filho muitas vezes, e tentar identificar a necessidade daquela criança. Ou não para olhar para o marido e ver o que está acontecendo com ele. Ah, bom, ele está assim porque talvez ele esteja cansado, estressado do trabalho. O nosso ímpeto é reclamar, é olhar para a gente e não olhar para o outro. Mas tem que ser o contrário. Nosso egoísmo nos faz olhar pra gente. Mas tem que ser o contrário, tem que olhar pro outro. Então, a virtude da benignidade faz parte deste entrançado da caridade, né? Tratar e julgar os outros com delicadeza, com compreensão. Depois, indulgência diante dos defeitos e dos erros alheios. Até porque todo mundo tem defeito, não é verdade? Não, nossa, às vezes dá a impressão assim que tá todo mundo ao nosso redor são cheios de defeitos e eu sou a super perfeita. Não, eu também tenho um monte de defeito. Todo mundo tem, então a gente tem que ter esta indulgência, né? E é tudo a compreensão, se for pensar, né? Compreender, porque todo mundo tem erros, todo mundo tem defeitos, todo mundo tem uma história de vida que influenciou para que hoje essa pessoa seja dessa forma, tenha este comportamento, entende? A gente tem que ter um olhar mais amplo, né? Para situações. A educação, nas palavras, no jeito de lidar, de tratar. Né? A simpatia que a gente precisa cultivar, porque é muito importante para a convivência, nós termos essa simpatia. A cordialidade, né? Tudo isso para tratar bem, para fazer com que as pessoas tenham uma vida mais agradável, né? Uma convivência mais agradável dentro de casa, uma vivência mais agradável dentro de casa, a cordialidade, a gratidão. Por quê? Porque a gente muitas vezes olha só o defeito das pessoas e não consegue, não é capaz de identificar que aquela pessoa também tem qualidade. E nós precisamos ser gratos. Porque todo mundo tem qualidades, todo mundo faz, né? Às vezes a gente tá ali, reclamando do marido, porque o meu marido faz isso e aquilo de errado. Tá, mas o que ele faz de bom? Tu não consegue ver? Porque com certeza ele tem qualidades, né? O elogio, como é importante a gente elogiar as coisas que a gente vê nos outros, as coisas boas, e por mais simples que sejam, elogiar, né? Não com falsidade, mas assim, com gratidão mesmo, sabe? Ai, meu marido acordou mais cedo, fez um café pra mim. Obrigado. Não custa agradecer. Não é mais que a obrigação dele. Não, agradece, ele poderia não ter feito, mas ele fez, então não custa agradecer. E isso vai gerando um ciclo, assim, né? Vai incentivando, deixa ele mais alegre com aquele elogio, incentiva que ele faça de novo, e isso vai tornando essa convivência mais amável. Isso é óbvio, né? É tão óbvio. A questão do elogio e a compreensão de uma forma geral, né? Eu gosto muito de falar disso, porque eu acho que ela é a base para os relacionamentos, sabe? É base pra gente ter paciência, é a base pra gente ter mais carinho com as pessoas. Por quê? Porque tu olha pro teu marido ou pros seus filhos e busca compreender o que está acontecendo com eles, que está levando eles a terem um comportamento inadequado, por exemplo. Por que que o marido está estressado? Ou por que que o meu marido comete sempre os mesmos erros? Tenta compreender a história de vida dele, tenta compreender como é que foi a criação dele. Às vezes vem lá de trás, algo que, né, formou ali a personalidade dele e levou ele a hoje cometer estes erros. Então, olhar, compreender, né? Buscar compreender por que essa criança está chorando tanto. Aí o ímpeto é a gente ficar impaciente. Nossa, mas essa criança só me incomoda, essa criança só chora. Quando a gente tá se comportando dessa forma, a gente tá olhando pra gente mesmo, né? Essa criança só me incomoda, só me incomoda. Eu não consigo fazer nada, porque essa criança me incomoda. Né? Como se ele fosse um estorvo. Olha que grave que é isso. A gente tá desprezando um presente de Deus na nossa vida, que é um filho, né? Uma graça, né? É como se estivesse desprezando. Isso é muito grave. Então, tira o olho de ti e bota o olho na criança. Por que ele tá chorando? Porque se ele tá chorando, ele tá ali precisando de alguma coisa. Será que é fome? Será que ele tá com sono? Será que ele tá entediado? Ele precisa de mais atenção? Geralmente é atenção, é afeto. As crianças pequenas precisam muito de afeto. Então a gente tem que ter este olhar para fora e não para dentro. Então a compreensão, ela é a base pra gente ter mais paciência. Tu passa a olhar e tentar identificar a necessidade daquela criança
E aí tu parte pra ação. Bom, então vamos lá, vamos tentar resolver isso. E aí tu tira o olhar de ti, olha pra criança e tenta solucionar, suprir aquela necessidade, que às vezes é só um carinho, é só um afeto, é só um tempo. A gente muitas vezes não quer dar o nosso tempo por, né, minutos ali, né, do nosso dia. Por quê? Porque tem muita coisa para fazer, colocando as coisas acima, colocando as coisas na frente como se fossem mais importantes, mais prioridade do que o trato ali com as pessoas da nossa família. Então, olhar, identificar a necessidade e partir para ação, tentar solucionar. Tá chorando de fome, vamos fazer um lanchinho. Agora é o afeto, pega no colo, lê uma história e pronto, tu já vê que já vai passar o choro. Então, a receita pra gente ter mais amor, mais amabilidade, né, mais paciência, é a compreensão. Mas isso só vai ser possível se a gente parar de olhar para o nosso próprio umbigo e começar a olhar para os nossos filhos, o nosso marido, para as pessoas que estão ao nosso redor. Somente dessa forma. Então é combatendo mesmo o nosso próprio egoísmo. E muitas vezes a gente vai precisar, assim, deixar de lado o que a gente está fazendo. Deixar de lado um desejo próprio, uma coisa que eu tô fazendo aqui. Vai ter que esperar, entendeu? Porque eu vou ter que ver o que está acontecendo ali e atender aquela, né, suprir aquela necessidade. Então, é o entrançado da caridade. Que legal, né? São várias virtudes, são coisas sutis, mas que na convivência familiar faz total diferença. E que quando faltam, fazem total diferença, né? São os desdobramentos da caridade. E a gente faz isso por quê? Por amor a Deus e por amor ao próximo. Né? Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então a gente faz isso por amor a Deus e ao próximo. Certo? É fácil ou é difícil? Nem sempre vai ser fácil. Só que é uma caminhada, né? É uma caminhada, é um dia após o outro. A gente não pode esperar que agora, então a partir de hoje agora eu vou me transformar e vou ser 100% outra pessoa. Não, né? A gente vai caminhando. Por isso que precisa ter a vida de oração, como a gente conversou ontem, porque é da oração que vai vir a nossa força e as graças que a gente precisa para ir crescendo, né, em virtudes. É isso mesmo, é um trabalho para a vida toda. Não vai acabar nunca essa nossa caminhada, né? É claro que a gente com o tempo vai conseguindo aprimorar, se nós formos persistentes, se nós formos constantes e não descuidarmos da nossa vida de oração. Né? E aí, o Padre Fausto, eu agora já nem lembro mais se foi o Padre Fausto ou se foi o Carvajal ali, né? São dois autores que eu amo muito, assim, e que eu leio muito. Mas que ele fala o quê? Para que a gente possa estar aberto a todas as pessoas, pra gente conviver bem com pessoas que são tão diferentes, porque tem isso, né? As pessoas são muito diferentes. A gente precisa ter humildade. Então, tem que ter a humildade para olhar para aquela pessoa e saber que aquela pessoa foi criada à imagem e semelhança de Deus. Que foi Deus que enviou aquela pessoa para minha vida, para minha família, né? E que por isso e que é uma pessoa muito amada por Deus. E que por isso eu também devo amar e respeitar. Eu preciso olhar essa pessoa com respeito, né? Com profundo respeito. A gente está olhando, você está olhando para a sua família, para as pessoas ao seu redor, como verdadeiros filhos de Deus? Já pararam para pensar nisso? Você consegue olhar para as pessoas que estão ao seu redor como filhos de Deus? Porque isso muda tudo. Tu já muda. Já é outra perspectiva quando você olha para as pessoas com essa ideia, né? De que são filhos de Deus, filhos amados de Deus. Porque Deus ama todas as pessoas. E como a gente está olhando o nosso marido, os nossos filhos, os parentes, os nossos colegas, e aí para e pensa assim, como que Jesus olha essas pessoas? Como que Jesus olha, se às vezes tá aqui, ó, o meu filho aqui, eu não tô sabendo lidar com meu filho, eu tô impaciente, eu tô irritada, eu grito com meu filho. Como que Jesus olha? Como que ele tá olhando essa pessoa, né? Essa criança, esse meu filho, o meu marido. Como que Jesus olha, quando tu para pra pensar nisso, tu não se envergonha do teu próprio comportamento? Dá uma vergonha, né? Não dá uma vergonha?
tá tratando mal uma pessoa que é muito amada por Deus, né? É muito diferente de tu saber corrigir, saber compreender, saber repreender quando necessário, né? No caso das crianças, é muito diferente de tu tratar mal. Em nenhuma situação, né, cabe. Na convivência familiar, não cabe tratar mal. Então é importante a gente pensar como que Jesus olha essas pessoas, para que a gente não fique com essa tendência de olhar com desprezo, como se fossem estorvos na nossa vida. E aí eu lembrei de uma história de uma personagem chamada Ana Maria. Eu já falei algumas vezes no Instagram sobre essa história, que era uma mulher, né, que ela casou com um homem muito bom. E o que aconteceu? Os anos foram passando e essa mulher começou a ir tomando as rédeas da vida familiar e fazendo tudo e tomando a frente, né? E com aquele comportamento empoderado, como gostam de dizer hoje. E o marido começou a se acomodar, óbvio, né? Porque a mulher tomava a frente de tudo, o marido começou a se acomodar e ela começou a ver que o marido já estava mais assim na dele, não tomava atitude para nada, e ela começava a olhar para aquele marido como se ele fosse um inútil. E a convivência deles começou a se desgastar, os anos foram passando e ela começava a reclamar muito dele e falava para ele que ele não fazia nada em casa, que ele não prestava para nada, que não dava para continuar assim, queria se separar. E aí recebeu um conselho que era para ela, então, fazer um teste de uma semana. Uma semana sem reclamar absolutamente nada daquele marido. E ao contrário, né, ao invés de reclamar, então, elogiar as pequenas ações. E era para ela fazer isso por uma semana. E aí ela se esforçou para fazer esse teste e ela passou a olhar, então, o marido dela com outros olhos. Não com os olhos do desprezo, não com a lente do desprezo, mas com a lente do incentivo, mas não, da admiração. Essa que é a palavra certa, da admiração, de você olhar, ver aquela pessoa e admirar as atitudes, de admirar as qualidades, de admirar pelo simples fato de que é um homem criado à imagem e semelhança de Deus, muito amado por Deus. E em uma semana a convivência deles mudou. Toda a convivência deles mudou. Ele, como homem, começou a ser olhado com mais admiração e isso o motivou a se tornar uma pessoa melhor dentro de casa, a ocupar de novo mais espaço, a tomar mais atitudes, a tomar mais a frente da casa, da convivência familiar. Aquilo mudou tudo. Então, antes ela olhava para o marido com desprezo, olhava para ele e o olhar dela dizia o quê? Esse homem é um inútil, não faz nada em casa. Quando ela fez um teste de uma semana e mudou esse olhar e parou de reclamar, consequentemente ele também mudou. Ele se sentiu incentivado por aquele olhar, porque de certa forma aquele olhar dizia, né, o que ele era, motivava ele a ser melhor, né? Então, como estamos olhando os outros? Com desprezo ou com admiração? Então, façam esse exercício e reflitam. Vamos aproveitar o dia de hoje para refletir sobre como nós estamos olhando para as pessoas, para os nossos, né, nosso marido e nossos filhos. O que o nosso olhar diz? O que o nosso olhar incentiva? Né? Porque com certeza isso vai afetar muito as atitudes e, consequentemente, o relacionamento dentro de casa. Certo? O Padre Fausto fala que respeitar as pessoas, né? Olhar as pessoas com um profundo respeito porque são filhos de Deus, é olhar para os outros descobrindo o que eles valem. E ele diz que a palavra respeito vem do latim respectus, que significa olhar com consideração. Olha só que legal. Ou seja, respeitar essa pessoa sem ficar fazendo juízo prévio, sabe? Ficar julgando e reclamando, como se, né, nós fôssemos pessoas super perfeitas, detentoras de toda a verdade sobre a outra pessoa, né? E ficamos julgando.
E aí a gente não vai, muitas vezes a gente não tá considerando os erros passados, a história de vida, ou seja, a gente não tá compreendendo, a gente não tá respeitando, a gente não tá olhando com consideração, inclusive dando a oportunidade e tendo esperança de que aquela pessoa venha a mudar, a melhorar as suas atitudes também, né? E como Jesus olhava as pessoas? Jesus olhava para as pessoas como se elas tivessem algo de muito especial, né? Como é que Jesus olhou para aquela mulher adúltera? Com compaixão, né? Ele tinha compaixão, muitas vezes ele chegava a chorar. Quantas são as passagens em que ele chorava, olhando o sofrimento das pessoas ou o pecado das pessoas? Como é que ele olhou para o Zaqueu, lá em cima da árvore, né? Com carinho, com simpatia, né? Zaqueu, desce daí, vem cá. Sabe? Diferente, quebrando paradigmas, né? Diferente do que as pessoas ao redor fariam, né? Por quê? Porque ele compreendia. Ele compreendia por que aquela pessoa estava cometendo aquele erro, aquele pecado. E para que aquela pessoa pudesse sair daquele erro, ele precisava compreender e acolher. E era isso que ele fazia. Ele olhava com carinho para as pessoas. Ele olhava com respeito, com compreensão, independente se fossem doentes ou sãos, se fossem crianças ou adultos, se fossem mendigos, se fossem pecadores. Então é isso que a gente tem que buscar, imitar na nossa vida, na convivência familiar. Olhar as pessoas com apreço, com cordialidade, com respeito. Tá bom? E é interessante que quando a gente olha para as pessoas, quando a pessoa se sente compreendida, ela muda. Quando a pessoa se sente compreendida, ela é como se a gente tivesse uma abertura para mudança, né? Para que ela abra o coração. Muitas vezes a gente não... Quantas vezes, né? Eu converso aqui com bastante gente que fala que o marido não quer ir na igreja, que o marido não muda, que o marido tem inúmeros defeitos. E a gente sabe, tem situações, tem relacionamentos que são realmente difíceis. E aí a mulher tenta ajudar. Será que tá ajudando certo? Às vezes tá ali falando, já conversei tantas vezes. Mas é justamente isso que talvez esteja sendo feito da forma errada. Então aquele coração fica fechado. Ele não quer, esse homem ele não quer mudar. E quando a gente olha com respeito e olha com compreensão para essa pessoa, isso faz com que aquele coração comece a se amolecer, comece a se abrir, né? Uma pessoa compreendida, ela se deixa ajudar. Ela se sente acolhida, ela se deixa ajudar. Então é isso, nessa compreensão aí nasce uma série de outros sentimentos, uma série de outras virtudes e uma série de outras possibilidades de relacionamentos mesmo, né? E ao contrário, né, dos juízos negativos, das reclamações, das conversas, né? Ai, já tentei conversar, essas conversas acabam surgindo aí mais distanciamento, mais dificuldade, né? Mais separações, mais dificuldade de convivência. Faz sentido isso pra vocês? Então é isso que a gente tem que ter em mente, né? Quando a gente compreende as pessoas, a gente consegue ajudar melhor as pessoas. Seja nossas crianças, seja nosso marido, sejam os nossos colegas, né? Então se pergunte agora, faça essa reflexão, o que ainda te falta compreender? Nas relações que você tem mais dificuldade, se é com teu marido, se é com os teus filhos, às vezes, né? Já recebi aqui mensagens de mulheres assim com filhos adolescentes que têm essa dificuldade de relacionamento. Então faça essa reflexão agora. O que ainda te falta compreender nos teus filhos? O que ainda te falta compreender no teu marido? Na história de vida dessas pessoas, nas suas virtudes, nos seus defeitos? O que ainda te falta compreender? Se coloque, né, nessa posição de quem está realmente olhando com respeito, com consideração para essas pessoas, para de fato tentar ajudar. E também, claro, em ti mesma, né? Nós mesmas, a gente também precisa desenvolver esse olhar, né, de compreensão para conosco mesmas e com a nossa história, com a nossa própria caminhada também,
porque cada uma tem a sua caminhada, cada uma tem o seu tempo, certo? E aí vem uma questão, né? Ah, tá, mas é óbvio que a gente não pode ser conivente com erros, com erros graves. A gente não pode ser ingênuos, né? A gente precisa ir em busca dos nossos direitos, dentro daquilo que é justo, né? Mas a gente não pode esquecer que a gente não pode esquecer que sempre vale a pena e que esse é o caminho que o cristão deve trilhar, né? A renúncia ou o sacrifício em prol das pessoas, dos outros, dos nossos familiares. E o Padre Fausto também fala, né, que não existe nenhuma contrariedade que o amor não possa superar. A gente precisa de muita vida de oração para conseguir viver dessa maneira, assim, né, mais entregue, né, mais abnegada. E lembrando, porque dessa forma que a gente vai se assemelhar com Cristo, né? Porque Ele se entregou na cruz por nós. Ele que nos deu este exemplo de amor acima de tudo, um amor que é total, um amor que foi até as últimas consequências, né? O que Ele fez por nós? Ele deu a sua própria vida por nós. E Ele olhava com benignidade, como a gente falava antes, inclusive para aqueles que estavam lá rindo, para aqueles que pregaram Ele na cruz. Ele olhava porque no fundo Ele sabia, Ele compreendia, né? Então que a gente possa trilhar esta caminhada de entrega, né, de muitas vezes de renúncia, de sacrifício, porque dessa forma a gente vai estar crescendo em amor e se assemelhando ao próprio Cristo, né? Certo, minha gente? Então, assim, a tarefa aí para hoje, né, é formular aí um propósito concreto para tratar bem os outros, ter uma convicção, determinada determinação, como eu falava ontem, a graça, a gente tem que rezar para que a graça de Deus nos atinja, a gente tem que buscar esse relacionamento íntimo com Deus, a nossa vida de oração, a busca pelos sacramentos, para que Deus possa de fato agir na nossa vida e nos ajudar a crescermos nestas virtudes, a crescermos em amabilidade, a crescermos em amor, para que a gente possa ter cada vez maior essa capacidade de compreender, de olhar e pensar como será que Jesus olharia para essa pessoa. Porque aí a gente vai se dar conta de que muitas vezes o nosso olhar tá assim, tá distorcido, tá embaçado, né, com a lente aí do nosso egoísmo. A gente tá sempre olhando com a lente do egoísmo. Que a gente possa ir cada dia limpando mais essa lente e pedindo a ajuda de Deus para que a gente consiga olhar para as pessoas de forma cada vez mais parecida com a forma como Ele mesmo olha para as pessoas, tá bom? Então, formular esse propósito e ter essa convicção, ter essa decisão, precisa desse esforço. Então, é o esforço aliado à graça. A gente vai rezar, mas a gente vai se esforçar. Então, o que é esse esforço? Muitas vezes a gente vai ter que renunciar aí às nossas próprias vontades, parar de olhar para mim e olhar para o outro, olhar para fora, olhar sempre para fora. Então, dessa forma a gente vai aos pouquinhos matando o egoísmo também. Quando a gente vai se preocupando em olhar para fora, a gente vai tendo menos tempo de olhar pra gente mesmo, pros nossos caprichos, e a gente vai conseguindo aos pouquinhos ir matando o egoísmo e, pelo contrário, também daí crescendo nestas virtudes, neste entrançado da caridade, como diz o Padre Francisco, esse entrançado do qual fazem parte tantas pequenas virtudezinhas que moldam ali a virtude da caridade, que parecem então, assim, simples e sutis, mas que fazem muita diferença quando faltam. Então, afetam muito a convivência familiar quando elas faltam. Alguém perguntou de livro, né? Bom, o principal, que eu gosto de muito, assim, que fez muita diferença pra mim, na minha vida, é o livro Tornar a Vida Amável, do Padre Francisco Fausto. Ele também tem outros livros que vale a pena ler, que é tudo, assim, sobre virtudes, né? Tem o livrinho da Virtude da Paciência, que é muito legal também. É interessante a gente ler, porque isso vai fortalecendo as nossas convicções. É como se desse ali uma basezinha, né?
pro nosso esforço diário, pra nossa convivência diária, né? Pra nossa determinação, pra nossa decisão em nos tornarmos essas pessoas melhores. Tem um livro chamado A Conquista das Virtudes, que é um livro mais geral, assim, também do Padre Fausto, que vale a pena ler. E, bom, teria vários outros que eu posso depois indicar lá nos grupos, que agora eu não me lembro. Tem um livro do professor Vitor Salles, que se chama Virtudes no Cotidiano. É uma preciosidade, é um livro incrível, maravilhoso, que vale a pena, eu posso mostrar depois. Inclusive tá ali atrás, não vou mexer agora, mas depois eu posso mostrar, mandar as indicações lá no grupo para vocês. Formular este propósito. Então, assim, ó, determinada determinação. Eu vou me tornar uma pessoa melhor. Lembra que eu comentei com vocês, acho que foi na primeira live? Pede ajuda de Deus e se imagina sendo essa pessoa. Se imagina, que tipo de pessoa você gostaria de ser dentro da sua casa, na convivência com a sua família? Uma pessoa mais paciente. Agora você já tem a base, agora você já tem mais subsídios, você já tem... Então, com a ajuda de Deus, nas suas orações você vai pedir ajuda e aí você vai, né, de manhã cedo rezar e visualizar essa pessoa. Olha, eu agora, a partir de hoje, eu vou me tornar essa pessoa, eu já sou essa pessoa. Mais paciente, hoje eu vou passar o meu dia com mais tranquilidade, vou olhar com compreensão, com carinho, com bondade para as crianças, para o meu marido. Então visualiza, né? Visualiza a cena, visualiza você sendo essa pessoa amorosa dentro da sua casa, né? E aí, se acontecer a falha, que vai acontecer, você levanta e recomeça. Porque essa é a vida do cristão. Aí a vida do cristão é assim, é um constante recomeço. Mas quanto mais a gente recomeça, mais forte nós vamos ficando nesta caminhada. E as quedas vão se tornando cada vez menores. E lembrem que mesmo esses pecados veniais, essas quedas que ferem o amor, é importante a gente levar para a confissão. Porque... E aí anota, né? Por isso que eu até no planner espiritual eu coloquei aquela ferramenta ali do exame de consciência para que todo dia a gente possa anotar as nossas falhas, as nossas faltas, por menores que sejam. Porque depois a gente vai para a confissão, a gente olha tudo que a gente escreveu ao longo dos dias ali ou das semanas e leva para a confissão. Porque a confissão, os sacramentos, imagina essa dimensão espiritual, os sacramentos que Cristo deixou para nós, que bênção, né? Porque a confissão, ela não somente perdoa os nossos pecados, mas ela também nos dá graças para lutarmos cada vez mais contra aqueles pecados. Ela não somente perdoa, ela nos ajuda a não fazer mais aquilo. Então, vamos se esforçar para isso também, né? Para fazer esse exame de consciência. Eu falhei com a caridade. Hoje eu falhei com a caridade dentro da minha casa, com a minha família. Eu gritei, eu fui impaciente, eu fui explosiva, eu reclamei muito com o marido, eu não dei atenção que os meus filhos precisavam, etc. Sabe, anotar isso todos os dias nos ajuda a olhar melhor, a reconhecer melhor as nossas faltas e ajuda a fazer uma boa reflexão ali para levar para a confissão. E aí na confissão a gente vai receber então o perdão dos pecados e uma forcinha extra para se tornar mais forte, né? Na busca por combater estes defeitos e crescer nas virtudes que a gente precisa para a boa convivência familiar. Então, levar para a confissão, tá? E fazer uma autoanálise. Eu anotei algumas perguntas. Eu já fiz essa autoanálise há alguns meses atrás, né? Com algumas seguidoras que estão lá no grupo do WhatsApp. Eu vou mandar de novo, porque entrou bastante gente nova, então eu vou mandar de novo essa reflexão lá no grupo, para que vocês possam depois pegar o PDF e fazer essa reflexão bem calma em casa. São várias perguntinhas, também baseada numa autoanálise que o Padre Fausto tem lá no site dele. Para você se analisar, para você se perguntar se perco a calma com facilidade, eu tenho muitas reações fortes de ira, raiva, impaciência. Em quais situações? Já percebi que a ira, a impaciência, a raiva, o mau humor são fraquezas que eu preciso combater?
Já percebi, porque às vezes a gente não percebe, a gente bota a culpa nos outros, nas situações e nas pessoas e não percebe que é a gente que tem que lutar contra essa má inclinação. Procuro ser amável, generosa, sacrificada com meu marido, com meus filhos? É possível melhorar nisso? Em quais situações eu não estou conseguindo? Se for preciso anotar, também anote essas respostas. Eu me esforço para ser compreensiva com os defeitos do meu marido e dos meus filhos? Como eu estou olhando para o meu marido e os meus filhos? Eu corrijo os meus filhos de maneira adequada ou de maneira áspera e impaciente? Eu me esforço para corrigir com firmeza e afeto ou deixo a raiva tomar conta? Tenho consciência de que o descontrole emocional é sinal de fraqueza e imaturidade? E aí? Então, são várias perguntinhas para a gente refletir, tá? Já vão pensando nisso agora, ao longo do dia, mas eu vou mandar no PDF todas essas perguntas para vocês usarem em casa e fazerem uma reflexão sincera, né? E séria, porque é a partir disso que a gente vai conseguir mudar e nos tornar, de fato, uma pessoa melhor, mais amável, mais amorosa, mais compreensiva dentro de casa. E isso vai refletir no bem-estar da nossa família, no clima da nossa família, para que a nossa convivência se torne mais agradável. Eu sempre falo que a mulher, ela direciona todo o clima da casa. Então, se eu tô estressada, a casa fica agitada, fica tudo difícil. Parece que o marido chegou do trabalho e já sentiu aquele clima e já fica estressado junto. É uma coisa impressionante como que o nosso estresse, como nossa impaciência, como esses defeitos, essas más inclinações, elas contagiam muito rapidamente o ambiente do nosso lar. Então é importante a gente frear isso pelo bem da convivência e das pessoas ali que estão na nossa casa e, obviamente, pelo nosso próprio bem, né? Porque é muito melhor a gente se sentir mais leve, mais alegre, mais animada do que com aquela tensão, com aquele mau humor. Com certeza isso faz muita diferença para nós e para nossa família. Amanhã a gente vai falar sobre a virtude da alegria, né? Como nós podemos nos tornar mais alegres, mais leves dentro da nossa casa, porque é possível também, tá bom? Parece muito difícil, é uma caminhada, mas aí, por isso que eu falei, precisa da determinação, da decisão. A partir de hoje vai ser assim e eu vou lutar por isso. E não perder isso de vista, né? Realmente lutar. A partir de hoje eu vou me tornar uma pessoa mais amável. Certo? Alguma pergunta? Tinha anotado até mais coisa aqui pra falar, mas ia ficar muito extenso. Eu fui pulando um pouco, mas o PDF vai completinho lá nos grupos pra vocês. Tá bom, minha gente? Então é isso, um ótimo dia pra vocês, uma ótima quarta-feira. A gente vai conversando depois lá nos grupos, nos stories. Ontem eu não consegui aparecer muito aqui, mas hoje vamos ver se eu consigo mais, tá? E a gente vai conversando. Obrigada pela presença, fiquem com Deus, tá? Um beijão, Deus abençoe e até mais. Tchau!